Medos. Como reagir e superar o medo? Boa noite, amados irmãos, nesse culto da Igreja Batista Barreirinha, culto de oração, hoje, quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Eu sei que você conhece bem esse salmo, abençoado e abençoador, né? Mas, o Salmo de Davi. Mas agora eu gostaria de ver com você, e leia comigo também, o versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amados irmãos e amigos, quando somos perguntados sobre medos, com certeza a gente pode fazer uma lista. A gente pode elencar uma série de medos que nós, como humanos, passamos. Por exemplo, tem gente que tem medo de dirigir carro, outro tem medo de falar em público, outro tem medo de perder o emprego, que é terrível, medo de ficar desamparado ou desamparada, medo de ficar sozinho ou sozinha e não ter ninguém para compartilhar a vida. Outros têm medo de contrair uma doença considerada incurável. Enfim, são muitos os medos que nos cercam, não é verdade? Mesmo sendo cristãos e confiantes no Deus único, vivo e verdadeiro, mesmo confiantes na providência de Deus, nós, humanos, enfrentamos medos, seja em maior ou menor escala. Concorda comigo? Porém, irmãos, um dos medos mais comuns que as pessoas trazem consigo é o medo da morte. Muitos têm medo de como será esse desconhecido momento. Outros têm medo de quando e de que modo isso vai acontecer. Nós passamos por esse conflito, essa preocupação e esse medo. Como popularmente é dito, sabemos o dia do nascimento, mas não sabemos o dia da morte. Eu relembro aqui, nessa breve meditação, reflexão bíblica, nesse culto, relembro aqui o fato registrado na Bíblia Sagrada, quando o profeta Isaías visita o rei Ezequias, rei sobre Israel, que estava gravemente doente. Quem sabe, um tipo de vírus terrível para o qual não havia cura, como hoje também estamos passando. E o profeta lhe traz a mensagem de Deus. A princípio, eu imagino que o profeta ficou feliz, o rei ficou feliz, né? O profeta está vindo aqui trazendo a mensagem. E qual é a mensagem, profeta? Olha a mensagem. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Está lá em 2º livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Diante dessa palavra do profeta de Deus, o rei Ezequias tremeu na base e se prostrou diante do Senhor em oração. E diz o texto lá que ele chorou muitíssimo. Ninguém podia consolá-lo. Quem de nós não choraria com uma notícia dessas? Sim, amados irmãos, o mistério da morte é ainda um dos medos centrais da nossa vida. Cristão ou não, o fato é que a morte nos apavora. Nossa cultura ainda traz resistências para lidar com a morte e suas adversidades, bem como lidar com aspectos como velório, sepultamento, especialmente nesses dias em que há até orientação municipal de não haver aglomeração em velórios. Também nossa cultura ainda não nos dá essa capacidade de como falar sobre morte para os filhos menores e todos seus aspectos. Os rituais que envolvem a morte, especialmente no Brasil, foram se modificando pouco a pouco. Estudos sociológicos dizem que a própria civilização
foi conduzindo o luto e seu ritual, afastando-o das casas, tendo dificuldade para falar sobre isso. Então busca-se prolongar a vida pelos avanços científicos e sanitários e estender a vitalidade e a beleza da vida. Falar sobre morte e sobre o fim da vida chega a ser algo aversivo para algumas pessoas. Meus irmãos em Cristo, diante da morte e dos receios que ela pode nos trazer, o que pode ser feito? Como falar, como lidar com a morte? Primeiro, um dos elementos estudados no enfrentamento da morte é a fé. Nota-se que as pessoas que possuem alguma fé em seu coração conseguem lidar melhor com a finitude e com o significado dessa passagem da vida para a morte. O segundo elemento é aceitar que nós somos finitos e compreender que nosso ciclo de vida envolve o nascimento, o desenvolvimento e a morte, bem como os processos naturais, emocionais, fisiológicos do envelhecimento. E o terceiro é importante viver o luto, sim. Muitas vezes, nossa conduta nos leva a evitar os rituais envolvidos no processo da morte, bem como viver o luto e os sofrimentos que são típicos. Até algum tempo, e ainda em muitas comunidades distantes, vivia-se o velar dentro das casas. Fazia-se naquele momento o ritual com orações, com choro. Com o tempo isso foi sendo afastado para os velórios municipais e morte nos hospitais, etc. Estudos sobre tanatologia, ciência que estuda a morte e seus processos, revelam o quão doloroso tem se tornado o processo da morte. Afastam-se do momento da morte, escondem-nos das crianças e com isso afasta-se o significado. Meus irmãos em Cristo, não somos super-homens nem super-mulheres, somos seres finitos e por causa do nosso pecado nós vamos morrer um dia sim. Todavia, repito, temos a vitória sobre a morte em Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz e, vencendo a morte, nos dá a vida eterna. Então, finalmente, podemos dizer como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 37 a 39. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite. Amém.